Viver com propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou Rafael Nassif e hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial e que é uma pessoa que Como é que eu vou descrever? É uma pessoa que teve um impacto direto na minha vida. Vocês vão entender porque eu vou contar uma historinha aqui daqui a pouco. Mas ela teve um impacto direto na minha vida, sobretudo nessa área do desenvolvimento humano. E é uma das, eu diria quase que uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei em Portugal e que me acompanhou nesse momento profissional de vida meu aqui em Portugal quase todo o tempo, né? E é uma pessoa que eu tenho um carinho muitíssimo, muitíssimo especial. E agora eu aproveito e te peço, tá começando esse podcast aqui, já nos segue aí no YouTube ou no Spotify, ou numa outra plataforma que você esteja ver ou ouvir esse podcast. Nos segue, deixa um comentário, manda aí um alô, me manda um alô no meu Insta aí, que é o Rafa Nassif, e vamos que vamos. Senhoras e senhores, com vocês, minha querida amiga coach, quase mestra em psicologia, quase, está lá terminando, mas é uma pessoa inteligentíssima aí no mundo do desenvolvimento humano, tanto do coach, quanto da psicanálise, quanto da psicologia. Senhoras e senhores, Luísa Furtado. Palmas, senhores, viu? Aí, ó, o estádio inteiro te aplaudindo, Luísa. Como é que é essa fama, hein? Uou, super famosa. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. É um gosto muito grande estar aqui contigo. Muito bem, Luizinha. Olha, me conta lá. Luísa, eu vou começar com uma pergunta, que é a pergunta que eu começo todos os convidados. Esse podcast se chama De Propósito. O instituto que você ajudou a fundar se chama Instituto Viver com Propósito. E a minha pergunta para a minha querida Luísa hoje é: qual é o seu propósito hoje, na sua vida hoje? Eu digo hoje porque eles podem mudar, né? E você pode até nos dar uma resposta até mais elaborada sobre isso. Mas hoje, o que é o que move o teu coração? Rafa. Então vamos lá. Eu acho que sou daquelas pessoas que não têm assim um único propósito na vida, não é? Aquilo que eu sinto é que, dependendo da área da minha vida, eu tenho propósitos diferentes. E na minha área profissional, aí sim eu sinto que tenho um propósito. E esse propósito é conseguir, através do meu trabalho, ajudar os meus clientes a descobrirem a esperança. A esperança em viver, a esperança em melhorar, a esperança em ter melhores relacionamentos, em ter famílias mais coesas, a esperança que eles consigam descobrir dentro de si esta força que é a força da esperança, que no fundo é aquilo que, enquanto existe, faz com que as pessoas continuem a querer fazer pela vida, querer ser felizes e querer estarem bem com elas próprias. Uau! Vamos terminar já aqui o podcast. Obrigado, Luísa. Primeira vez que eu ouço uma resposta dessa aqui, que é ajudar as pessoas a terem esperança. Que giro. Esperança. É muito importante, sim. Por quê? Você acha que as pessoas estão desesperançosas hoje? Eu acho que é um dos indicadores que, quando as pessoas atravessam por períodos de muitos problemas emocionais, é um dos indicadores que desce. É a capacidade de ter esperança de que vão haver dias melhores, de que as coisas vão correr melhor. É um dos indicadores. É muito comum eu iniciar processos onde as pessoas parece que estão com os seus níveis de esperança assim baixinhos, não é? E no fundo é quase que isso como se fosse um combustível que, estando baixo, vai dificultar a capacidade da pessoa se levantar todos os dias, fazer face aos seus problemas, não é? Então, aumentar esse depósito de esperança é meio caminho andado para que depois, a partir daí, as pessoas possam lutar pela sua vida, por aquilo que são os seus interesses. Uau! Bonito, Luísa. Bonito. Não, é sério. Porque isso me fez lembrar de uma coisa de sei lá quantos anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, não sei. Pô, já tenho 43 anos. Estás crescido. Hein? Eu também. Também estou crescida. 43. Eu vim para Portugal, eu tinha então 33 anos.
Nossa. Novinho, em 33. E eu vi um vídeo há muitos anos atrás de um projeto de uma pessoa que estava a trabalhar com as crianças em Angola. E era muito bonito o projeto, fazia muito bonito e tal. E eu lembro que ele entrevistou... Nossa, me fez lembrar desse vídeo. E ele entrevistou um menino lá que estava na rua e etc e tal. E aí ele perguntava exatamente qual que é a sua esperança? Tem esperança de quê? Alguma coisa assim. E o miúdo só respondia que não tinha esperança. Que naquele país não dá para ter esperança em nada. Cara, e eu chorei demais com aquilo. Eu lembro que eu chorei, porque eu falei, Jesus, cara, que... E você via nos olhos dele que não dava para ele pensar nada de querer estudar, querer ter uma profissão, querer ter uma vida um pouquinho melhor. Nossa, aquilo me impactou muito. E olha, agora você me fez lembrar disso. Obrigado. Já valeu. Agora, bom, enfim, como é que ajuda pessoas a ter mais esperança? Não, é porque é uma pergunta, você estava pensando assim, pô, essa pergunta é uma pergunta meio abstrata e meio difícil de responder, né? Como é que você pode ajudar as pessoas a terem mais esperanças? O que se trabalha numa pessoa para que... Porque, por exemplo, vamos lá voltar. Quais são... Vamos tentar dividir o elefante aqui. Quais são as áreas da vida das pessoas onde que as pessoas ficam com pouca esperança? Eu vou lá, você vai me dizer, mas eu diria assim, sei lá, relacionamentos que estão bem complicados. É uma área que talvez tenha... eu me reconectar com a minha esposa ou com o meu marido, né? Se estão com relação... Essa é uma área difícil, né? É uma área difícil, é uma das áreas com talvez mais significado na vida de todos nós, não é? São os relacionamentos amorosos e a relação com os filhos, que também são relações que, quando não são bem alimentadas, elas também vão perdendo a qualidade. E é comum deparar-me com pessoas que perderam a esperança de conseguirem, por exemplo, recuperar a relação com o filho. Nossa, isso deve ser pesado demais, né? Porque eu tenho um pouco de medo disso, Luísa. Eu quero que você fale mais sobre isso, mas... Porque, assim, minhas filhas hoje têm 9 e 11 anos. Eu acredito que sou um pai relativamente presente, amoroso, eu me considero amoroso assim com elas, aperto elas, beijo, etc. Mas eu acho que, obviamente, a relação é mais do que isso, né? Às vezes sinto falta de ter uma conversa talvez um pouco mais profunda. Às vezes eu brinco muito e tal, mas queria, não sei, talvez ter conversas um pouco mais profundas com ela, sobretudo a de 11 anos, que já começa a entrar numa fase assim. Mas recentemente eu fiz, e você até presenciou isso, na verdade, que eu saio com uma filha, a minha esposa, né, a Paty sai com a outra filha, cada um vai para um hotel, para algum lugar. E foi muito bom eu estar com a Ana aquele final de semana de sexta a domingo, só eu e ela, né, no hotel junto, né, a gente estava no mesmo quarto do hotel, ou seja, vivendo aquela experiência. Eu acho que a gente se vê... Eu acho que essa sociedade de hoje a gente não nos permite ter muito tempo a sós com os nossos filhos, né? Esse tempo assim de lazer, não é, que normalmente é chamado o tal tempo de qualidade, e que sobre o qual eu também tenho aqui uma opinião. É um tempo importante, é um tempo de lazer e é um tempo importante, porque é um tempo em que as duas pessoas podem se conhecer sem estarem pressionadas pelas obrigações e deveres do dia a dia e o stress e os tempos e a agenda e tudo mais, não é? Então as pessoas estão ali um pouco mais disponíveis uma para a outra. No entanto, eu acho que esse tempo é um tempo importante, mas não deve ser o único. E não é com base nele que se constroem, no meu entender, as melhores relações. Porque eu acredito, inclusive, que as melhores relações constroem-se no dia-a-dia, no lidar com as adversidades, não é? É no estarmos com os filhos quando eles estão super nervosos porque vão ter um exame ou porque vão ter uma prova e é nesses momentos em que vivemos ali os stresses que eles têm, a instabilidade que eles sentem, as inseguranças, em que, por exemplo, na relação com os filhos, nós poderemos colocar, se calhar, aquilo que é a cola da relação, que é o estar presente nos momentos críticos.
não é? Depois, obviamente que estes momentos de lazer são importantes também, mas que eles sirvam como uma forma, sei lá, de vamos festejar o facto de termos uma relação boa, o facto de podermos estar presente todos os dias nos momentos difíceis, naqueles momentos chatos, naqueles inclusive que dão aso a grandes discussões, e esses momentos podem servir então para um festejar da relação, não é? Porque se esses momentos forem vividos unicamente sozinhos, não é? Sem a outra parte, a relação verdadeiramente de cola, de confiança, de suporte, ela não é construída, porque não criamos a memória de que o meu pai estava lá no momento em que eu tive mais dificuldade, em que eu precisava de um braço ali para me segurar, não é? O meu pai estava lá nos momentos em que, sei lá, entrei na adolescência e a minha autoestima estava assim um bocadinho fragilizada, mas ele estava lá, ele fez-se presente, ele construiu comigo aspectos importantes. Então acho que é tentarmos aqui, no fundo, construir todos esses pedaços. Claro. Bom, voltando na esperança então. Nós estávamos falando da esperança, você estava a dizer que, ou seja, os relacionamentos, você acha que é um dos pontos mais críticos que você vê nos seus clientes hoje, é isso? Quando eles chegam, você faz hoje processos de coaching, né? Você tem toda essa bagagem também, né, da psicologia, você está terminando, você tem uma tese de mestrado, essas coisas? Não, ainda não. Mas vai ter? Tem que ter. Claro, tem que ter. Sim. Depois quer fazer o seu doutoramento também, tudo mais? Tem, e pós-doutoramento, tudo o que eu tiver direito e disponibilidade também e condições para fazer, sim. Mas, ou seja, qual é o maior dor que as pessoas têm quando elas chegam para... Se há uma, não há uma, né? Há várias, mas que você percebe que retira a esperança das pessoas aí. Então, eu acho que a área dos relacionamentos é uma área muito importante, mas atenção que não só a área do relacionamento amoroso, a área do relacionamento com os filhos, os relacionamentos com os colegas, com as chefias no trabalho, né? Essas áreas são bem, bem tensas, né? Todas as áreas que implicam nós, no fundo, entrarmos termos que passar pela gestão de conflitos, de divergências, não é? É quando nós entramos, quando temos relações onde esses contactos estão possibilitados, é onde as maiores dificuldades aparecem. Porque na base disso tudo, no meu entender também, é que a relação que está fragilizada é a relação com o próprio. Não é? Quando a nossa relação connosco próprio está fragilizada ou precisa de, no fundo, ser reparada, cuidada, analisada, quando ela está com estas fragilidades, ela vai se refletir na relação com os outros, porque muitas vezes nós concluímos que determinadas reações nos outros são devidas a aspectos nossos, não é? Nós levamos as coisas muito mais para o lado pessoal. E isso é o reflexo do quê? Da relação que nós temos connosco próprios. Se calhar o filho que está lá a fazer a tirar-nos do sério não está a fazer com o propósito de nos tirar do sério. Não está a desrespeitar a minha autoridade ou o meu papel enquanto mãe. Se calhar está só a querer expressar qualquer coisa que tenha a ver com o mundo dela ou dele, não é? Assim como os colegas de trabalho, assim como o marido. Então, quando a nossa relação connosco própria, nós não a conhecemos verdadeiramente, que tem muito a ver com esta questão do nosso autoconhecimento, quando nós não nos conhecemos verdadeiramente, a relação com os outros pode estar permanentemente a servir daquilo que são os gatilhos, não é? São coisas que tocam em nós e a gente pensa, isto é connosco, isto está-me a incomodar. E na volta não tem nada a ver connosco, na volta tem a ver com a história da outra pessoa. Mas tentando responder aqui, tu estavas-me a falar quais seriam as áreas. Eu acho que esta área dos relacionamentos vista assim, é uma área que as pessoas chegam já às vezes com pouca esperança ou um pouco perdidas de como é que vão resgatar a esperança naquela relação. E acho ainda que dentro disso, a mais dramática de todas é a relação com o próprio. Quando a pessoa começa a achar que não é capaz. Eu não consigo, eu já falhei. Mas todo mundo não acha isso um pouco? Todo mundo não tem a tal da síndrome do impostor,
seja bem difundida dentro dele ou pouco, ou seja, eu me sinto não capaz uma série de vezes, para uma série de coisas, e me sinto capaz para outras. Sim. A questão é quando esse sentir, não é, é paralisante. Quando isso paralisa as pessoas. Mas nem todas as pessoas expressam esse problema. Muitas pessoas acham que o problema não são elas e são os outros. Sim. Aí temos um problema, né? Aí temos mais um problema. É também um problema. Que é, no fundo, a pessoa perceber, não é? Como é que se ajuda alguém a perceber que o mal não está todo instalado no mundo. Não é? Que o que está errado na sua interpretação não é só aquilo que está a acontecer no mundo. É? Portanto, que há também uma interpretação que vem de dentro que talvez não esteja assim tão ajustada, tão bem. Olha, é interessante isso que você está a dizer. E eu vou entrar num outro assunto aqui que eu quero falar mais sobre ele, que é o assunto do coaching. Mas eu quero falar porque você, Luiz, eu já falei isso em público. Eu acho que você é uma das melhores coaches que eu já conheci, de verdade. Já foi minha coach, pessoal. Então, você está vendo aí, esse programa está sendo patrocinado aqui pela Luísa Furtado. Está colocando aqui 1 milhão de euros nesse programa para eu falar bem dela, entendeu? Sim. Você que está assistindo aí, contrata a Luísa. Pessoal, agora, fora de brincadeira, que a Luísa realmente é uma super coach. E ela nem sabia, obviamente, que eu ia falar isso. Mas é porque hoje o coaching, ele andou pegando caminhos aí tortuosos. E, infelizmente, as pessoas bagunçaram um pouco o conceito do coaching. E aí, para algumas pessoas que conhecem mesmo a metodologia mesmo, ver o quanto que isso na minha visão, para a minha vida, foi muito poderoso, muito transformador. E eu sei que quando aplicado na vida das pessoas também é. Só que hoje virou uma bagunça, né? Hoje tudo é coaching, aí tem coach espiritual, tem coach isso, coach daquilo, e aí tem gente completamente despreparada, tem formação em coach final de semana, formação de coach só online, uma série de coisas que aí, infelizmente, o nome de coaching está manchado. Mas é porque muitas pessoas não sabem o que realmente é. Eu queria entrar, mas agora, fora de brincadeira, se você quiser fazer um processo de coaching a sério e bom com resultados, depois entra em contato com a Luísa Furtado. Qual que é o seu Insta? Já normalmente pergunto isso no final, mas já fala aí de uma vez. É Luísa Furtado, só que Luísa é com pontinhos, é L.U.I.S. Só para dificultar a vida das pessoas? Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando decidi criar assim, mas então, acabou de perder 83 clientes aqui, mas tudo bem. L.U.I.S.A, viu, meus queridos? Furtado também, não tem pontinho, não. Underscore, ainda tem um underscore. Ela Furtado, fez de tudo para dificultar você encontrá-la. Mas vai lá, entra em contato com a Luísa. Luísa Furtado, acho que aparece. Tá, Luísa, mas me conta lá. Então, assim, para quem não tem ideia, está entrando nesse... O que é coaching? O que é de verdade essa metodologia que, para mim... Aliás, deixa eu contar uma historinha. Eu estava... num momento da minha vida, com investimento em startups, sócio lá do Tim Vieira, com a Brave Generation, que é a empresa que nós criamos para investir em startups. E a Luísa me falava, olha, Rafael, vai fazer um curso de coaching, vai fazer uma formação em coaching. Eu assim, cara, que raio de coaching que é isso? O que é isso? Eu nem sabia o que era isso de coaching. Eu achava que era meio que ser treinador de futebol, porque coach, né? Coach é o treinador, né? No fundo, é isso. E aí a Luísa falava, tem algumas pessoas aí no mercado boas, e o bom é que ela me indicou bons profissionais, inclusive Jorge Coutinho, com quem eu fiz, inclusive Pedro Vieira, que a Luísa também estudou com Pedro Vieira, eu também estudei com Pedro Vieira depois. Então, e são profissionais que eu amo, né, como pessoa e que recomendo também, né, formações, etc. E a Luísa falou isso, e ela me inscreveu, na verdade, falou, vai lá fazer. E eu lembro, uma noite anterior dessa formação, que a gente ia passar 8 dias, de manhã, tarde e noite, cara, eu não sabia nem para que eu ia. E eu assim, Jesus, para que eu vou fazer nesse negócio? E realmente foi muito bom, muito transformador e muito impactante na minha vida. E é por isso que eu acho que todas as pessoas no mundo deveriam ter, em algum momento, formação em coach. Não só quem quer ser coach, mas quem quer aprender uma série de coisas na vida.
né? E o poder das perguntas, e o poder da autorresponsabilidade, etc, etc, etc. Tem muita coisa. E depois, inclusive, fundamos aqui o Instituto Viver com Propósito, entregamos formações de coaching, modéstia à parte, nossa formação era top das galáxias. Top. Das galáxias. Super completa. Era incrível. Pena que nesse momento tá meio que dorminhoca. Quem sabe um dia voltamos. Quem sabe um dia voltamos. Né? Luísa, o que é, então, o coaching puro e duro, na sua essência, na sua raiz? Então, coaching explicado assim de uma forma muito simples é o processo que ajuda um cliente a ir do ponto A ao ponto B. De uma forma muito simples sim. Esta, não é? O A, o que é que representa? O A é o estado em que eu estou atualmente, o sítio onde eu me encontro, e o B é o sítio onde eu quero chegar. Isto depois pode-se traduzir em milhentas coisas. Eu posso querer chegar... Pode estar a ser uma questão relacionada com melhorar a relação com um filho, pode ser uma questão relacionada com uma transição de carreira, com perder saúde, ter mais cuidado comigo própria. Pode ser 1001 coisas. Ganhar mais dinheiro, ampliar um negócio. Portanto, ele é bastante abrangente. E simplificando, é isto. E o coaching tem outra característica que eu acho que é também muito importante, que é o coaching está direcionado para 3 grandes formas de atuação, que é o coaching formal, que é aquele que nós fazemos 1 a 1, não é? Eu atendo um cliente de forma individual, é o coaching formal. Depois há o coaching informal, que é aquele, por exemplo, que eu posso usar com uma equipa de vendas, em que eu oriento a equipa de vendas para os resultados, ajudando a equipa a perceber onde está e para onde é que quer ir. Posso fazer isso de forma geral para a equipa, como posso fazer também de modo individual. Isso, quando, por exemplo, um gestor tem formação em coaching, ou ele sabe, e ele não está necessariamente fazendo uma sessão de coaching com a equipa dele, mas ele usa as técnicas de coaching para alavancar a equipa, né? É como, por exemplo, no caso desse gestor, ele pode entender o coaching como mais uma das suas ferramentas quando ele precisa de lidar com uma situação, por exemplo. Lidar com a equipa, quando se quer, por exemplo, explicar o que é que são os objetivos da equipa, de onde estamos e para onde vamos, abrir a sua caixa de ferramentas e tirar de lá essa ferramenta, que é o coaching, é uma excelente ferramenta, não é? Porque é uma ferramenta adequada àquele contexto. Portanto, temos o coaching formal, o 1 a 1, o coaching informal, que dá, por exemplo, para lidar com as equipas, mas também dá para ser usado na relação que as mães e os pais têm com os filhos, não é? De uma forma informal, procurar perceber o que a criança está aflita com um exame que vai ter um teste, uma ficha de avaliação, não é? Procurar perceber o que é que ela está a sentir, o que é que ela já fez até então para estar preparada para o exame, o que é que ela pode fazer para se preparar melhor, como é que ela acha que a ansiedade que ela está a sentir, a insegurança pode diminuir, o que é que está no alcance dela fazer para estar mais preparada para o exame. Isto é coaching informal. Obviamente não é preciso se pegarmos no filho, sentá-lo lá à frente e agora vamos lá fazer aqui uma sessão de coaching. Não, mas numa conversa descontraída pode-se usar também esta metodologia, esta ferramenta. E depois há o auto-coaching, que é o coaching que eu faço comigo própria, em que eu posso novamente fazer a mesma avaliação. Simplesmente ver onde é que eu estou, onde é que eu pretendo chegar e o que é que está ao meu alcance fazer para chegar então a esse ponto B. E por que você, ou seja, pela sua experiência aí, você já deu formações em coaching, você achou que naquele momento da minha vida aquilo seria importante para mim, ou seja, teve um impacto direto, e hoje você é coach e atende clientes aí na área do coaching. Quais são os grandes benefícios que você vê assim, na vida das pessoas quando a pessoa realmente entende aquilo ali, né? Ela pega aquilo ali e ela coloca em prática? O que você vê o que você vê que o coaching traz para as pessoas assim de bom? Eu acho que uma das coisas que pode trazer de muito bom e assim quase no imediato é a clareza. As pessoas ganham clareza, não é? Isso é muito bom, né? Porque normalmente a gente vive com a cabeça bem embaçada, assim, a gente não vê o que quer ou para onde está indo, nem nada disso. Mas porquê? Porque os problemas vão surgindo e vai se tornando assim um
monte de coisas, um emaranhado à nossa frente. E é muito comum as pessoas chegarem precisamente nesse estado de confusão e de terem, no fundo, no meio dessa mesma confusão, uma quantidade de desejos, de sonhos, de objetivos, mas que está tudo assim, está tudo tão confuso que não sabem onde estão, não sabem como vão começar, não sabem... Não é? Portanto, uma das coisas que traz no imediato estes processos é clareza. E a clareza aqui tem que ser sempre em dois sentidos, que é um primeiro sentido, que é perceber onde é que a pessoa está, o que é a tua realidade atual, não é? O que é que na vida real, tirando aqui a fantasia, os desejos, os sonhos, não é? Mas na realidade, quem és tu, o que é que tu tens atualmente, quem és tu? Esta é uma parte, não é? Depois a outra parte é perceber, ok, o que tu pretendes então é chegar a este ponto B. E este ponto B, ele está aqui ou ele está ali? Muito longe, muito idealizado. Então, ajudar a pessoa a ter este entendimento, onde é que ela está e onde é que está o seu ponto B, para que ela possa, com esta clareza, começar então gradualmente a fazer pequenas decisões, a começar a ter um rumo, não é? Conseguir perceber que a tomada de decisão é naquela direção e não pode ser nesta, não é? Que normalmente quando nós estamos muito confusos o que acontece é isso. É no improviso do dia-a-dia vamos tomando decisões quase que aleatórias e que não têm todas um sentido. Então, mas é difícil, né? É difícil ter essa clareza mesmo, assim. Sobretudo é isso que você está dizendo, quando você está no meio de um problema, no meio de uma situação, você quer tentar fazer alguma coisa que vai resolver ali de imediato, né? E não vai pensar de uma estratégia para daqui a 6 meses ou tomar medidas mais pensadas e concatenadas para atingir tal objetivo, né? Porque aí depois entra um aspecto que é inevitável, que tem a ver com a maturidade. Querer que um problemão seja resolvido assim, o quê? É falta Mas de é isso que nós queremos, Luísa. Claro, eu também. A maior parte das vezes eu também gostava que a minha vida fosse resolvida assim, e não é. Não é? E, no fundo, isso também faz parte de trazer clareza à pessoa. Por isso é que é importante ela saber onde é que ela está, o que é a realidade dela, o que é que ela tem ao seu dispor. Para depois então podemos começar a caminhar, porque senão o risco é o quê? É continuar embrulhada na confusão a vida toda. A vida toda. E cada vez mais embrulhada, não é? Isso implica maturidade, sim. E eu acho que, infelizmente, é como a maioria das pessoas vivem, né? É, como a maioria. Você viu, eu não sei se você viu essa matéria, enfim, eu vi passando ali no Instagram rapidamente, que a maioria absoluta das pessoas que jogam jogos de raspadinha são pessoas da classe mais pobre da sociedade. Pois. Porque talvez, como elas já estão numa classe bem desfavorecida e a pobreza ela acarreta vários outros problemas na vida, e de repente que é tipo um milagre, né? É claro. Quantas vezes eu também já não me passou pela cabeça que bom que seria sair um Euromilhões, nem sei se ainda existe o Euromilhões. Acho que existe, mas... Não jogo, mas que bom, não é? Isso que é. Isso é o querer que a nossa fantasia seja resolvida, que é num passo de mágica, de repente, todos os meus problemas desaparecem e transformam-se em ouro. Olha só de falar nisto, né? Que leveza que dá. E o pior é que no fundo, essas pessoas que ganham assim da noite pro dia acabam por perder, né? Porque também, isso é estatístico, né? Exatamente. Porque elas não estão preparadas para isso. Por mais que consigam, se ela não tiver um preparo, ela não vai saber investir, ela não vai saber multiplicar, porque o dinheiro, ele não... Ou ele cresce ou ele desce. Ou seja, ele é uma energia também, que vai para cima e para baixo. Se a pessoa não estiver preparada, ele vai acabar. Que seja 10 milhões, vai acabar. Mas pronto, isso é outra conversa. Mas, voltando aqui na questão da nossa sociedade, da sociedade que a gente vive hoje, você falando das pessoas tendo clareza e etc. Me fala aqui alguns casos, por exemplo. Caso que você já tenha pegado de pessoas que...
Aliás, não, eu vou fazer uma outra pergunta. Vamos voltar aqui um pouco. Não, porque eu quero voltar à questão do coaching aqui também, que é a questão da... As pessoas acham que o coach, você falou assim, ou seja, o coach pode ajudar pessoas em várias áreas, pode ajudar no emagrecimento, pode ajudar eventualmente no percurso de vida profissional dela, eventualmente ter mais sucesso profissional. A pessoa pode ajudar num relacionamento que não está bem sucedido, né, através do coaching, pode ajudar nisso. E aí, uma das grandes críticas que eu vejo, e eu vejo pessoas comentando e falando, é assim, poxa, mas a própria pessoa às vezes tem um relacionamento mau. Às vezes a própria pessoa não tem uma grande empresa e como é que ela vai me ajudar na vida profissional? Às vezes a própria pessoa é gorda e quer me ajudar a emagrecer. Então, e aí vai contratar um coach para quê? Por exemplo, vamos lá. Normalmente, quando vais contratar um coach, há uma coisa que se deseja, que é, de alguma forma, ser aquilo que o coach é. Portanto, uma pessoa que está com excesso de peso, à partida, não vai procurar inspiração e procurar num coach igualmente com excesso de peso para um processo de emagrecimento. Normalmente, eu não sei, eu não tenho conhecimento de casos assim, não é? Portanto, um dos aspectos que faz alguém procurar um coach é porque aquele coach tem aspectos que o cliente, no fundo, aspira a ter. Sim. Quer seja a tranquilidade do cliente, quer seja há ali coisas que fascinam, não é? Ou a tranquilidade, ou o facto daquela pessoa dominar algum tipo de assunto, não é? Ter tido sucesso em alguma área. Então, o cliente, por norma, vai atrás desse aspecto, no fundo, para tipo assim, deixa-me aproximar desta pessoa porque eu quero perceber o que é que ela fez para conseguir ter o que teve. E logo aí, eu imagino que haja um filtro. Portanto, a partir de uma pessoa que está com excesso de peso, não vai procurar outra pessoa, igualmente com excesso de peso, para perder peso. Mas pode até acontecer, porque o trabalho que o coach precisa fazer com o cliente e faz com o cliente é trabalhar com aquilo que está disponível em termos de recursos no cliente. É sempre sobre o que é que o cliente é capaz de fazer. Mas aí também poderíamos pensar assim, então, mas se é sobre aquilo que o cliente sabe fazer, pode fazer, também é que ele precisa de um coach. E a resposta é, porque muitas vezes o próprio cliente não sabe aquilo que pode fazer e que consegue fazer. Porquê? Porque ele está, novamente, sem esperança, ele está desacreditado, ele já não acredita, ele já não confia em si próprio. Então, o trabalho que o coach pode fazer, no fundo, é ajudar a trazer de volta esta capacidade do cliente de ver-se como alguém que tem valor próprio, que é capaz, que ainda tem muita coisa dentro de si que pode, usando de forma, se calhar, mais adequada, usando isso para ter outros resultados que não tem tido até então. Então, não sei se fugia à resposta. Eu acho que tem tudo a ver, que no fundo, se é o que você está a dizer, é que o coach vai simplesmente ajudar o cliente a encontrar os mecanismos e as ferramentas que a própria pessoa já tem dentro dela e utilizar, né? E é por isso que eu acho que muitas vezes as pessoas confundem o coaching com mentoria, né? Por exemplo, eu não posso ajudar uma pessoa, enfim, em vários aspectos da vida. Eu não posso ajudar porque eu não tenho sucesso. Eventualmente poderia ajudar pessoas na área, sei lá, do empreendedorismo, porque já trabalhei muitos anos com pequenas empresas, com empreendedores, com startups. Mas isso como, digamos, mentor, mas não como coach. Como coach, eventualmente, poderia ajudar qualquer pessoa em qualquer área. Porque, no fundo, é só o trabalho do coaching, né, da metodologia coach, é muito de fazer perguntas, né? Fazer perguntas para que a pessoa possa... Eu vou até contar um caso aqui interessante, que é da minha própria esposa, né? A minha esposa, ela é nutricionista. Então, em teoria, ela ajuda pessoas com questões nutricionais, né? Perda de peso, sobretudo, né? Que é o mais comum. Só que durante muitos anos, ela
estava com muita dificuldade, porque ela passava a dieta para a pessoa e a pessoa não seguia. A pessoa pegava, ou seja, porque basicamente assim, para emagrecer, você precisa de um nutricionista? Você precisa de um coach? Você precisa de um médico te falando? Não, na verdade todo mundo já sabe. Tem alguém aqui que hoje na nossa sociedade sabe o que é mal ou bom comer? Não, é muito difícil. A gente sabe o que nos faz bem e o que nos faz mal, em teoria. Mas por que nós não fazemos? Aí tem uma série de outras coisas. Mas a minha esposa, né, estava com muita dificuldade nesse aspecto. Ou seja, às vezes só te passar alguma coisa e falava para a pessoa, faz isso aqui. E a pessoa não fazia. E quando ela fez a formação em coaching, quando ela começou a aplicar a metodologia coaching, ela começou a ter muito mais sucesso. Então hoje ela nem fala que ela é coach, mas no fundo ela também utiliza das ferramentas do coaching nos atendimentos nutricionais dela. E aí ela teve, obviamente, uma taxa de sucesso muito maior. Sim. Aliás, se quiserem uma nutricionista agora top, ó, já aproveitando, é a outra patrocinadora do programa, Patrícia Nutri. Como é que é? O Insta dela é Patrícia França Nutri. Patrícia França Nutri. É mais simples que o meu, o Insta. Eu acho que é um pouquinho mais simples. Mas pronto. E aí é isso. Então, eu estava a dizer isso, é a questão da diferença que as pessoas ficam um pouco confusas entre... Pô, como é que uma pessoa que é um pouco mais gordinha pode me ajudar no emagrecimento? No fim, até pode. Usando a metodologia coach, pode ajudar, né, qualquer um. Agora, a outra pergunta que eu estava a fazer e eu parei no meio, porque eu queria falar sobre isso, é... Se você tem algum caso, assim, algum caso de alguma pessoa que você se lembre, né, que obviamente vai citar sem falar nome nem nada, mas que de alguma certa forma te impactou, alguma forma te trouxe, ou seja, que você viu realmente uma melhoria real e genuína na vida da pessoa através dessas sessões, porque as sessões nada mais são do que conversas, né? Sim. Bom, eu acho que não diria que todos os casos eu tive a oportunidade de ver, não ver no sentido literal. Sim. Muitas das pessoas eu atendo online, portanto, muitas das pessoas eu nem sequer estive. Hoje 100% dos atendimentos são online? Sim, 100%. Tenho uma cliente, duas clientes que às vezes querem fazer atendimento presencial. Às vezes, mas de uma forma geral o resto é tudo online. Mas qual foi os maiores impactos aí que você acha que já causou, que você percebeu nas pessoas? Se puder falar alguns casos aqui só para a gente perceber. Sim, Rafa, eu posso, olha, por exemplo, em relação à perda de peso, há uns anos atrás, há 3 anos talvez, eu acompanhei uma cliente dos Açores que, embora nunca tenhamos falado de dieta, nem o que é que ela tinha que fazer para perder peso, o certo é que ela perdeu 25 quilos. Uau! E porquê? Porque ela começou a conseguir entender a importância de cuidar de si, não é? Porque todo aquele excesso de peso que estava ali era fruto dela não cuidar de si. Não cuidar de si porquê? Porque ela vivia um conflito emocional muito grande na relação com os pais, na relação com o marido, e tudo isso fazia com que ela, como estava tão envolvida nesse conflito, e era um conflito que grande parte dele acontecia dentro da cabeça dela, não é? Não era tanto cá fora também havia, ou seja, no real havia discussões, havia situações que eram muito, muito chatas, porque havia por parte dos pais muitas críticas, não é? Portanto, ela era uma pessoa com uma autoestima completamente lá embaixo. Lá embaixo, isso é muito complicado. Não é? Mas dentro dela o conflito era ainda maior. Porque cá fora, se alguém achar isto ou aquilo a nosso respeito, se dentro de nós as coisas estiverem resolvidas, o que é que aquilo vai fazer? Não vai ecoar em nós. Não vai exatamente. Não evoca nada em nós. Não há nada para evocar que possa ser destrutivo, não é? Agora, o problema é quando esses comentários existem e depois tocam realmente em coisas nossas. E, ao tocar, é como se nós tivéssemos uma ferida que, conforme é tocada, vai ficando cada vez pior. Não é? E o que é que nós fazemos quando temos uma ferida? Nós olhamos para dentro, cuidamos dela, não é? E despendemos muito da nossa vitalidade, do nosso tempo, da nossa energia
a cuidar dessa ferida que todos os dias está ali a ser massacrada. Isto faz com que, por exemplo, no caso desta cliente, ela acabasse por não ter tempo para cuidar verdadeiramente de si, para estabelecer limites, para perceber o quanto ela comia, o que é que ela fazia em torno da comida, por exemplo, o que é que ela fazia enquanto estilo de vida, porque é que ela não se mexia, porque é que ela não tinha hábitos saudáveis. Quando ela tinha histórias e memórias da vida dela, e memórias felizes, que aconteciam precisamente em torno de momentos em que ela teve um estilo de vida saudável. Portanto, no fundo, e só que, olha, aí entra novamente a esperança. Isso era uma esperança que estava tipo assim, lá no fundo. E ela, através das nossas sessões, ela conseguiu ir resgatar, no fundo, essas memórias, ir buscar dentro dela tal coisa, tipo, pois é, eu já fui também esta pessoa. Não é já fui, tu és essa pessoa. Só que essa pessoa, no fundo, está aí dentro de ti, só que está cheia de outras coisas, de lixos que não te permitem realmente fazeres mais por ti. Por exemplo, esse foi um dos casos. Muito bonito, né? Muito impactante. É. Assim. Como é que uma pessoa... Rafa, porque há uma coisa que todos nós precisamos, que é ter o olhar atento do outro. Nós precisamos disto. E se nós formos a ver bem, tirando o profissional, que aqui pode ser um coach, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um nutricionista, tirando esses momentos em que nós pagamos um serviço para ter o quê? Quando é pago e é bem servido, não é? O olhar atento de alguém. Quais são os momentos em que nós temos o olhar atento de alguém? É muito difícil. São muito poucos, né? Muito poucos. E são minutos, às vezes. Não é? Agora, nós termos a possibilidade de, por exemplo, todas as semanas ter entre 50 a 60 minutos o olhar atento de alguém, alguém que está verdadeiramente a olhar para nós, interessado em nós, interessado no nosso conflito, nas nossas questões, interessado com capacidade de ajudar a ter clareza. E clareza não é só clareza assim, vamos ver as coisinhas bonitinhas que tu tens. Não. É também ajudar a ter clareza para ajudar, por exemplo, esta pessoa num processo de maturidade, de ganhar maturidade, não é? Mas com delicadeza, com paciência. E as pessoas precisam disto para conseguir alcançar os objetivos. E às vezes não têm. Coitadinhos. Não é bem coitadinhos, são as circunstâncias. Olha, também há de haver motivos pelos quais não têm esse olhar atento, não é? Mas esse olhar atento faz muita diferença e faz as pessoas conseguirem alcançar coisas fantásticas. Incrível, né? Isso que você está a dizer, eu acho que tem muito a ver com a vida de pessoas. Eu adoro, na Netflix, a coisa que eu mais gosto de assistir são documentários e seriados de vida de desportistas. E tem montes. E agora o do David Beckman. Bom? Oh, adorei. Vou assistir. Adorei. Então eu vou assistir. Aliás, está na minha lista aí agora. Dele. É, né? Sim. Olha que eu não tinha uma ideia formada. Eu achava ele assim simpático, não eram aquelas figuras que eu pusesse de parte e que detestasse, mas fiquei a gostar mesmo dele. Olha, acho que a história dele é muito bonita. Boa. Então, assim, eu adoro assistir isso, adoro. Assisto vários, assim. Né? E, por acaso, nesse momento, estou assistindo um que nem é, assim, super exciting, nem nada, que chama The Last U. U, só o U. Mas o U nos Estados Unidos é o U típico da universidade nos Estados Unidos. Então, é a última chance que os meninos, alguns meninos têm, de entrar na universidade. Normalmente se faz isso nos Estados Unidos muito pelo desporto, e aí eles acompanham equipas de futebol americano no high school, mas muitas vezes crianças muito desestruturadas, famílias hiper desestruturadas. Só que não é assim, você vai ver que não é super, não é cheio de ação nem nada. Eles só seguem com câmeras essas vidas, essas crianças. Eu acho sensacional, eu adoro. E pronto. Então assiste lá que para você vai ser bom, e você vai ver a vida não tem a ver com o futebol americano, tem a ver com a vida. Só que uma das coisas que eu noto assim na vida das pessoas, muitos dos que deram certo, mas não só, porque aí depois a gente quero explicar isso para depois não excluir pessoas que, por exemplo, não tiveram pais que apoiaram, né? Mas muitas vezes são pessoas
que falam que deram certo por algum motivo, vamos botar assim no mundo do desporto, e aí que eles falam assim, meu pai estava lá, o meu pai me apoiava, minha mãe, os meus pais, né? Minha mãe, o meu pai, ou os meus avós, sei lá, tinha alguém ali que declanchava, não sei se essa palavra existe, ou que ajudava a extrair o potencial daquela criança. Agora eu quero fazer o parênteses, porque eu também já vi pessoas que não tiveram nada disso, né? Que também não tiveram lá os pais. Por exemplo, teve uma das pessoas que mais marcaram a minha geração lá no Brasil, quando eu era adolescente. O nome dela é Hortência, jogadora de basquete. Foi uma das melhores jogadoras do mundo, literalmente, pelos números do mundo do basquete. E ela falando assim, não, os meus pais nem entendiam isso. Mulher jogando basquete há 30 anos atrás, esquece, não existe. Há 40 anos atrás, que quando ela começou, na verdade, começou com 16 anos, ela tem 63 hoje. Então, assim, imagina, não tem. E ela falou assim, o meu pai foi me ver a jogar na seleção brasileira pela primeira vez 2 anos depois que eu já estava a jogar. 2 anos depois. Então, assim... Então, também existe isso. Sim. Mas, muitas vezes, é isso. É o olhar, é o que você está dizendo, é o olhar atento de alguém, né? Do pai, da mãe, que vai lá. E é por isso que, hoje, as minhas filhas... eu tento, né? Assim, dentro daquilo que eu posso, assim, mas é de apoiá-las naquilo que elas querem fazer. E as duas amam o hipismo. Tem uma delas que ama de paixão, e a vida dela... Ela acorda, dorme, vive sonhando com cavalo o tempo inteiro. E naquilo que eu puder estar presente, né? Eu gosto de ir nas competições. E às vezes é chato. Sim. Porque assim, ela mesmo salta ali 1 minuto, que é o tempo dela. E depois tem que ficar horas lá, porque tudo aquilo demora e não sei o quê. Mas aquilo que eu puder apoiá-la, porque é das coisas mais bonitas, e né, poder ver com que a criança consegue ter acesso a tudo aquilo que ela sonha ter. Mas eu não digo sonha ter de prêmios, não, é de poder interno, né? Para levar para a vida dela, né? Então, por que eu estava falando tudo isso, Luísa? Não sei, não. Eu estava falando tudo isso porque nós voltamos lá e a gente estava falando disso. Não, porque você estava falando do olhar atento. Eu acho que é isso, a questão do olhar atento, né? Sim. De como que esse nosso olhar atento pode mudar a vida das pessoas. Mudar a vida das pessoas, é mesmo. Olhar atento tem um poder, e quem está do outro lado sente quando esse olhar é atento. Não é só uma questão de tipo assim, uma estratégia, olhas nos olhos da pessoa e já está. Não, é atento ao ponto da pessoa sentir que as perguntas são pertinentes, não é? Os pequenos reparos que tu fazes na comunicação fazem sentido. Porque a pessoa, por vezes, eu deparo-me com pessoas que viajam completamente na comunicação, não é? Que começam a falar e, meu Deus, aquilo é uma divagação. E às vezes é preciso também dar esse tempo e espaço para a pessoa, no fundo, divagar e revelar ali todas as suas questões, porque, por vezes, quando as pessoas estão tão confusas, elas próprias nem sequer sabem ter um discurso coerente, não é? Até na própria comunicação vê-se a confusão interna que existe. As pessoas com mais clareza conseguem ter um discurso coerente, com princípio, meio e fim. Mas nem todas as pessoas trazem isso. Então, podermos dar aqui também este espaço para que ela possa se expressar. E depois é preciso muita paciência do lado de cá também, não é? Saber escutar, saber fazer os reparos, não é? No fundo, para ir ajudando a pessoa a funilar a conversa, menos dispersão. Mas isto leva também o seu tempo. Só que neste percurso... a diferença acontece quando nós estamos genuinamente interessados na pessoa. Neste sentido, assim, eu sei que posso ter um lugar, posso desempenhar aqui um papel, e eu sei que para isso eu preciso investir este olhar atento e cuidado sobre ti. Não é? Você me conheceu também numa altura, eu já fui muito disperso também na minha comunicação, né, Luísa? Muito. Bota disperso nisso. Começava a comunicação, nas ideias. Nossa, Rafael. Eu acho que eu melhorei um pouco, mas não sei se foi muito, não. E isso é porque na minha época não tinha, mas que eu acho que eu tenho aqueles negócios de dislexia. Qual que é a sigla em inglês? Qual que é? TDAH. Transtorno, déficit de atenção. É isso, né? É. Cara, na boca eu tenho isso. Não tô brincando, não.
Acho mesmo que eu tenho isso. Tanto é que eu fui péssimo na escola, nunca gostei. Escola tradicional, ficar sentado. Até hoje, acho um crime para criança, ficar sentado numa sala de aula, criança de 8 anos, 7 anos. Tá maluco. Não é vida, não. Essa criança tem que brincar. Brincar, fazendo. Pode ser brincadeiras lúdicas que venham aprender coisas, mas você tá maluco. Luísa, hoje, por acaso, é o dia. Não é que celebra, qual que é a palavra mais correta? Hoje é dos transtornos mentais? O que era? Hoje é o dia da consciência da saúde mental. Da saúde mental. Uhum. Nós marcamos esse podcast e nem sabia disso, né? Sem saber. Mas eu não sei se eu é que estou vendo mais ou mais atento para essas coisas, mas você acha que hoje na nossa sociedade a gente está com um nível de transtorno mental mais elevado do que antes? Ou se presta mais atenção nesse tipo de assunto? Bom. Ou pelo que você tem visto, já que você, né, também está com essas pessoas, e você estuda isso, né? Uhum. Estuda psicologia, estuda psicanálise também, né? Uhum. Então, já fez várias formações em diversas áreas, né, nesse meio. Como é que você vê isso? Porque eu vejo hoje umas coisas muito bizarras. Já devia existir, por exemplo, não sei se você viu há pouco tempo também, pessoas que pagam outras pessoas para fazerem maldade, crueldade a macaquinho. Você viu isso? Nossa, não. Então não veja. Não, mas saiu aí, vocês devem ter visto isso. Crueldade. Não viu que cara, saiu no Insta, saiu na BBC, na CNN, saiu em todo lugar. Uhum. Pessoas que pagam para outras pessoas. Por acaso era na Indonésia. Aí a pessoa espeta macaquinho. Cara, fazer maldade. Claro que depois a gente não vê o vídeo. Eu não ia lá ver os vídeos, porque também não passava. Mas era maldade extrema. Até matar o macaquinho. Macaquinho bebê. E pessoas pagam para que outras pessoas façam isso, filma e mande lá na Black, como é que chama? Darknet, na internet negra, do mal, sei lá o que é. Então, cara, isso para mim é o cúmulo da doença mental elevada, ou quando faz com crianças, né? Uhum. Isso existe muito, não é só a pedofilia, não. Falo nem uma pessoa abusar de uma criança. Isso aí sempre houve e é completamente horrendo. Mas você ter prazer em ver outras pessoas fazer mal com outras crianças. Eu acho que qualquer ser humano minimamente normal passa a capacidade de entender esse tipo de coisa. E aí, Luísa, o que você tem a me dizer sobre isso? Ou se tem alguma coisa a dizer, porque às vezes também, sei lá, não sei nem é uma pergunta, é só levantar de uma situação grotesca da nossa sociedade. Rafa, assim, eu não acompanho ninguém que tenha, pelo menos assim, declarado essas vontades de ter prazer através da dor do outro, com esse nível de violência, não é? Só que eu acho que aqui, pronto, pegando um ponto desta conversa, nós temos uma certa dificuldade em entender que dentro de nós, seres humanos, existe um lado que se satisfaz com a dor dos outros. E isto é algo que está presente naquilo que é ser humano. O que é que faz, se nós fôssemos criados no meio de uma selva, nós mataríamos para comer. Certo. Até macacos. Não, igual esses programas de televisão aí de sobrevivência e tal, que as pessoas fazem isso. E eu gosto de ver. Não gosto de ver a morte do macaco. Até fica assim, porra, matou o macaquinho. Mas eu entendo até ali, ele vai comer o ratinho, às vezes mata um porco, alguma coisa assim. E come, literalmente come. Mas é pesado de ver. É pesado. Ver um ser humano matando um outro, apesar de eu matar todos os dias, né? Só que não sou eu que mato. Exatamente. Eu vou no supermercado, já mataram por mim. Aí eu me sinto bem na minha hipocrisia, né? É um pouco isso, né? Nós somos o resultado de uma grande hipocrisia muito bem trabalhada. Agora, obrigado, Luísa. Assim eu vou para casa mais tranquilo. Mas eu estou-me a incluir, Rafa, não sou diferente. Mas não mato macaquinhos nem faço nada dessas coisas. Só que nós temos muita dificuldade em aceitar, assim, de bom grado, que seres humanos como nós
fazem este tipo de maldades? Porque é como se esta questão levantasse uma suspeita. E levanta. Porquê é que eu me incomodo com esses temas? Não é? Porque, no fundo, nós porquê é que ficamos incomodados e não temos prazer? Alguns de nós não temos assim o prazer declarado. Porque, no fundo, há uma base que também tem a ver connosco, desta questão da agressividade, do prazer pela dor. E isso está presente em todos nós, só que nós... a dor interna também, tanto é que existe, sei lá, sadomasoquismo, esse tipo de coisa. Tem mesmo a ver a com própria essas dor. questões. Agora, o próprio, sei lá, você ir na academia de ginástica é uma forma de sentir dor, mas bem controlada, bem tranquila, mas você sente dor ali então, para ter um outro benefício, na verdade. Né? Mas... Tens prazer pela dor, não é? Não é a mesma coisa. A forma é igual. Não, porque, por exemplo, pessoas que fazem desafios enormes, assim, sei lá, uma escalada, ou mesmo eu fui lá de bicicleta lá para a Itália, né? Fiquei 70 dias a pedalar. Cara, tinha um momento que eu sentia dor. E às vezes eu me pergunto, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui sozinho, solitário, sentindo dor na perna, dor no rabo, dor em todo o corpo. Mas estou lá. Mas estás lá. E no final ainda celebro. Como é a pessoa que faz uma maratona. Estou sentindo dor na maratona. Exatamente. Mas tem um prazer associado, não é? Esta questão da dor e do prazer, ela caminha... Tem uma recompensa ali. Recompensa sim, também. mas... enfim. Mas o que para mim é difícil de entender é que hoje essa sociedade... Né, de novo, eu falo hoje, mas não sei se é hoje. Nessa sociedade que nós criamos, que eu acho que nós estamos muito doentes mentalmente, assim. Pessoas muito solitárias, mais do que sempre tiveram. É muito difícil viver em conjunto, né? Até níveis de separação. E eu não me excluo dessa possibilidade, né? Hoje eu estou casado há 17 anos com uma pessoa que eu amo. Eu não sei até que ponto, se um dia ela me incomodar de tal maneira, ou eu a incomodá-la de tal maneira que esse relacionamento venha acabar, mas parece que a gente já não tem mais a tolerância que tínhamos, sei lá o quê. Sei lá, e que a gente vive... Minha visão, que a gente parece viver numa sociedade um pouco mais doente. E aí entra um outro assunto que poderia entrar nisso, mas também não quero muito misturar, que talvez tenha a ver com a questão das telas, né? De nós termos acesso a microprazeres imediatos o tempo inteiro, redes sociais, etc. O fato de nós não termos mais tolerância a passar tempo sem fazer nada. As crianças não passam tempo sem fazer nada, sempre tem, às vezes, o que eu acho um absurdo, né, pai? Acho um absurdo pais darem telemóvel, celular para criança em mesa. Sempre achei, sempre continuo achando. Acho um absurdo, criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Acho um crime pais fazerem isso com crianças. E etc. Mas é isso. Para onde que a nossa sociedade caminha, minha querida Luísa? Onde é que nós vamos parar? É o apocalipse? Não, eu acho que não, não é? Assim, eu também me questiono muito sobre as questões que tu estás a trazer, também são questões minhas. E talvez por isso é que eu continuo a estudar também para conseguir eu própria construir as minhas respostas para essas questões. Rafael, assim, sem saber absolutamente nada do que é que são as estatísticas, mas pela sensibilidade daquilo que eu vou verificando com as pessoas que eu atendo, eu acho que em relação à questão de... Hoje parece que que as pessoas já falam com mais facilidade quando não estão bem. Não é? Já é mais fácil procurar alguém, coisa que até então, a grande parte das vezes, estava destinada ao padre, por exemplo, não é? Era com o padre que nós fazíamos os desabafos, havia os confessionários, aquelas coisas, não é? Era ali que nós deixávamos os nossos pecados, como se isso, pronto, fosse... E promovia, inclusive, não é? Um certo alívio para o indivíduo, porque agora já entreguei os meus pecados, já posso recomeçar, não é? A terapia, mais ou menos isso também tem uma percentagem dessa, não é? Só quando faz terapia ou psicoterapia, no fundo, o confessar dessas coisas promove um certo alívio, tipo, ufa, pronto. Isso, principalmente se do outro lado souberem conduzir o assunto de modo a que a pessoa se entenda o porquê que fez e o que é que a levou e por aí fora.
Eu acho que hoje em dia este começa a ser um tema que é mais fácil nós falarmos sobre, é mais aceitável. Ainda há muito estigma em relação à saúde mental, ainda é muito visto como coisa para só os malucos ou só os desequilibrados, não é? E este tema de ser ou não ser desequilibrado ainda é uma coisa assim, tipo, és fraco porque és desequilibrado. Ainda há estigma em relação a isso, mas também da parte das pessoas já há mais abertura e mais informação para procurarem ajuda, para falarem dos seus dilemas, dos seus conflitos, não é? Sem terem que levar com o rótulo de malucos, que é uma coisa muito pesada, que até então acontecia muito. Esse é um aspecto, e talvez por isso se saiba cada vez mais, porque as pessoas partilham mais este mal-estar, e ainda bem que assim é. Porque, coitados daqueles que noutras gerações isso não era bem visto e tinham que fazer o quê? Engolir o seu próprio mal-estar, afogá-lo com álcool, por exemplo, não é? Com drogas, com outro tipo de vícios, não é? Arranjar formas, porque não lhes era permitido. E hoje em dia é a mesma coisa também. Não é? As telas também são um pouco isso. Nós, se estamos com um conflito, também, né? É uma fuga. E aquilo é tão rápido, pegar no telemóvel e estar ali Só que por vezes agora, hoje em dia também, por exemplo, o Instagram é uma grande fonte de suscitar sentimentos de inveja. Claro. Porque ali há todo um filtro daquilo que é colocado nas redes sociais e eu posso observar aquilo, não estando bem resolvido, aquilo pode... bem resolvido, ou em trabalho pelo menos, né? Aquilo pode realmente suscitar inveja. Inveja pode, sei lá, levar a pessoa a querer fazer mal. Por inveja que os outros têm e eu não tenho, não é? Pode querer fazer mal a si própria. Pelo menos os que os outros fingem ter e eu, nesse momento, não tenho aquilo na minha vida. Né? Sim. Portanto, quer dizer, este tema, Rafael, ele é infinito, né? Infinito. Ele é Isto infinito. dava para mais umas 10 conversas, não é? Porque ele é muito extenso. Ai, Luísa, pois esse podcast passa muito rápido e já estamos aqui a 1 hora de conversa. Já estamos a 1 hora de conversa. Daria para ficar muito aqui, porque é um tema que eu adoro, tanto o tema do coaching quanto... né, essa questão da nossa sociedade, é quase que uma conversa filosófica aqui também, né? De aonde que nós vamos parar, onde que nós estamos como sociedade, aonde que nós vamos parar, o que vai ser desse mundo e etc. e tal. Mas, no fundo, convido as pessoas para te conhecerem mais e conhecer a sua mensagem, aquilo. E aí, já falamos das suas redes sociais, mas, de novo, repito, se alguém quiser... basta procurar, provavelmente, Luísa Furtado. Luísa com S, pessoal. Luísa já fizeram ali o teste e funcionou. Luísa Furtado e deu. Pronto. Vai aparecer também aí na tela, não vai, meus queridos? Não. Pessoal sempre da Just Feeling, fazendo a super produção aqui do nosso podcast. Colocam sempre lá também. Então, sensacional. Luísa, muito obrigado mesmo, de novo. Obrigado por estar aqui, presente. A Luísa sempre me acompanhou aí nessa vida profissional e nessa bagunça aí de tantos pensamentos e tantas ideias, tantas coisas diferentes. E fico muito feliz que nossos caminhos continuam juntos aí até hoje, né? Eu sei que foi uma das primeiras que me conheceu, acho que nós nos conhecemos em 2014, estamos em 2023, ou seja, cheguei em Portugal no fim de 2013, então foi aí. Cheguei em outubro de 2013, então faz exatamente 10 anos agora que eu estou em Portugal, né? Então faz mais ou menos 10 anos, porque está quase a fazer 10 anos, porque eu conheci-te no início de 2014. Pois é. Ainda na altura que eu estava num projeto de seguros, lembras? Seguros, aliás, foi aí. Tu precisaste de alguém e depois eu acompanhei-te. Obrigado, Luísa. Que você tenha ainda muito sucesso e se você precisar de novo uma coach, uma pessoa para te acompanhar durante essa jornada sua, essa caminhada, quiser alguém de verdade competente que vai te ajudar, fala com ela. Depois eu quero minha comissão, hein, Luísa? Minha comissão, hein? Meus amigos, obrigado por estarem aí mais uma vez nesse podcast lindo. De propósito, de novo, sempre é tão bom trazer essas pessoas aqui, porque eu aprendo e eu cresço muito com isso. Um beijinho no coração e até a próxima. Valeu. Viver com propósito. O podcast.